Graça e paz, queridos. Esta é a 7ª mensagem referente ao chamado, numa série de 12 mensagens. E hoje eu quero falar a respeito de Jeremias, o chamado de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 4 diz assim: E a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te enviar. Assim diz o Senhor. Depois estendeu a mão do Senhor, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Então veja que coisa tremenda o chamado de Jeremias. Outro que vem de uma linhagem sacerdotal. Jeremias foi um homem chamado num período também de muita rebeldia do povo de Israel. Ele estava ali anunciando a vontade do Senhor, mas desde pequeno ele teve o seu chamado. Às vezes as pessoas pensam que o chamado vai acontecer de repente depois de muito tempo. Quando eu crescer, me tornar adulto. Não, Deus chama também as crianças. O meu chamado aconteceu aos 8 anos de idade, quando eu fui cheio do Espírito Santo através daquele chamado. Mas Jeremias também, como criança, o Senhor disse para ele que antes que eu te formasse no ventre. Olha que coisa tremenda. Às vezes as pessoas pensam que a gente nasce por acaso. Às vezes alguns são a favor do aborto, mas não entendem que pode nascer ali um profeta de Deus. Jeremias nasceu, o Senhor falou: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci e te consagrei profeta. Então ele já era consagrado antes do ventre. E nós somos consagrados a Deus para o nosso chamado e para o nosso envio para fazer a sua vontade. Muitos não se preocupam com o seu chamado, não ouvem a voz do Senhor. Jeremias tentou se justificar dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, sou apenas uma criança. Mas o Senhor falou: não, eis que eu coloco na tua boca as minhas palavras, e você irá e dirás as minhas palavras, porque eu já te constituí como profeta das nações. Ele já tinha aquele chamado maravilhoso para anunciar a palavra do Senhor. Jeremias foi um homem que não se casou, porque Deus tinha para ele um propósito que ele tinha que viver somente anunciando a rebeldia do povo, que ele tinha que profetizar aos reis, que muitas vezes ele foi colocado em lugares terríveis, em lugares cheios de lodo, onde ali ele sofreu por causa de proclamar a palavra do Senhor. Ele combateu os falsos profetas, que muitas vezes diziam: assim diz o Senhor, que eis que o Senhor não deixará que Nabucodonosor entre nessa cidade. Mas Jeremias ouvia aquela palavra e ele ficava quieto. Mas o Senhor falou: volta lá e diz: assim diz o Senhor, até os animais do campo eu entreguei a Nabucodonosor, e ele virá e invadirá esta terra. E ele sofria por causa disso, porque ele falava a verdade, ele não mentia, porque ele era um homem chamado por Deus desde a sua meninice, desde a sua infância. Ele então, aleluia, ouviu o Senhor dizendo para ele: o que vê, Jeremias? Ele disse: eis que vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então aquilo que Deus fala através do seu servo, através do seu profeta, que é enviado para pregar a palavra do Senhor, vai acontecer. Porque Deus, Ele tem em nossas vidas um direcionamento, e Ele quer ver as pessoas que estão no nosso caminho sendo impactadas, sendo transformadas através do chamado da nossa vida. Ele nos chama e nos envia para esta obra. Então você precisa cuidar do seu chamado. Você precisa desejar viver uma vida diante de Deus, entender o propósito, porque a nossa missão é cumprir a vontade do Senhor.
Porque Jesus falou, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e segue-me. Nós temos que seguir o Senhor, nós temos que entender que Ele nos envia para fazer a sua vontade, para que muitas vidas se convertam. Não nos chamou para sermos covardes ou ficar esperando o tempo passar para depois resolver. É a mesma coisa aquela palavra que fala, lembra de teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias maus, o qual venha dizer, não tenho neles contentamento. Os dias maus é o tempo da velhice, quando a pessoa já não tem mais força. Então você tem hoje força, você tem o seu chamado para realizar a obra do Senhor. Deus esteja contigo em todo o tempo, que você entenda esse propósito, assim como os profetas do Senhor entenderam, para que a sua palavra fosse segundo a sua vontade. Eu velo, diz o Senhor, pela minha palavra para cumprir. Receba no teu espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém.